Então, a gente sempre fica questionando, mas eu não tenho ninguém APLV na família, eu nem o pai da criança somos APLV, da onde veio essa APLV, da onde veio essa alergia ao leite de vaca? E não necessariamente nós temos que ter a genética de alergia ao alimento, né? Se você tem um sistema imune hiperreativo, que na verdade a alergia é isso, né? Um sistema imunológico que reage a mais do que o normal. Se você tem alergia, por exemplo, a algum medicamento, algum pelo de animal, epitélio de animal, látex, ou, por exemplo, né, como eu tenho muito, a ácaros, mofo, poeira. Então, isso, sim, minhas queridas, é um fator de risco para alergia alimentar. Só para vocês terem uma ideia, o que os estudos científicos mostram? Se um dos pais, vamos dizer assim, se o pai ou a mãe, um deles, tem alguma alergia, alguma hiperreação do sistema imune, a criança, né, que vai nascer desse casal já teria 40% a mais de chance de também nascer alérgica, podendo ser alérgica a alimentos. A gente sabe que nos primeiros anos de vida, a maior chance é que a criança nasça com alergia a alimentos também, né? Então, se pai e mãe são alérgicos, e aí lembrando, não precisa ser alergia a alimentos alérgicos, gente, alguma coisa, que seja um mofo, uma poeira, um medicamento, um pelo de animal. Se você chega em um lugar, toda hora tem uma rinite, tem uma sinusite, infecção respiratória de repetição, ou alguma coisa que você encosta direto, você está cheio de placa vermelha, faz bolinhas no corpo, né? Reações alérgicas. Tá aí, né, um fator de risco que aumentou a chance do seu filho, como teve, meu filho também teve um fator de risco bastante alterado para desenvolver alergia alimentar. Só para vocês terem uma ideia, lá em casa eu falo que, gente, o João Arthur, assim, não tinha muito como não nascer alérgico e eu só fui entender isso depois, né? Eu tenho diversas alergias, né, a pelos de animal, né, me dá uma rinite, coça o meu nariz, ácaro. Eu sou IgE mediada, então eu encosto a mão, minha mão fica incha, fica vermelha, coça, que é um absurdo. Se eu estou perto de algum lugar que tem mofo, rinite na hora, podendo evoluir para sinusite. E aí, né, ainda fui descobrir que as minhas rinites, que eram muito severas, crônica mesmo, que eu tinha direto, além dessa parte respiratória que eu também fazia reação, o leite de vaca e seus derivados também piorava a minha rinite. Eu fui descobrir isso só quando eu fui fazer a dieta para amamentar o João Arthur. Então é aquela questão que a gente tem que ressignificar a alergia, né? Muitas vezes os nossos filhos vêm alérgicos para nos dar esse start de, às vezes, fazer a dieta, investigar junto e descobrir que nós também temos alergias, também alimentares, tá? O meu marido, por exemplo, além de também reagir a ácaro, mofo, ele é alérgico ao camarão, e a minha cunhada, a irmã do meu marido, fui descobrir isso, gente, só depois do diagnóstico da alergia do meu filho. Olha que loucura. Aí eu fui descobrir que a minha cunhada era PLV desde pequena, ainda é, hoje já é adulta. Logicamente, o tipo de sintoma que ela tem mudou, ficou mais brando, ela tolera ter contato com um pouco de proteína, mas se ela passa um pouquinho da quantidade, hoje ela tem só a dermatite atópica, ligada à alergia, mas quando ela era pequenininha, ela teve muito sintoma gastrointestinal. Olha que loucura. E aí eu fui descobrir que várias primas do meu marido também tinham alergias alimentares, e muitas delas reagindo aos mesmos alimentos que o João Arthur reagiu. Ele tem prima que reage ao chocolate, o João Arthur reagiu ao chocolate. O filho dessa minha cunhada, né, o priminho do João, reagiu à carne de porco, por incrível que pareça, ele não reagiu ao leite de vaca, é uma das poucas crianças que eu conheço que não reagiram ao leite de vaca, mas reagiram a outro alimento, isso pode acontecer, enfim, né, mas é mais raro, mas pode. Ele não reagiu a leite de vaca, mas tinha reação com a carne de porco, olha que interessante. E aí o João também teve reação à carne de porco. E essa, gente, é uma questão muito importante até para a gente descobrir se os nossos filhos têm outras alergias alimentares, porque se tem alguém na família que reage a mais alimentos, por ali também, por esses outros alimentos que alguém da família reage, é um fator que a gente vai investigar. Poxa, já tem essa alergia alimentar na família, então bora investigar isso aqui, que pode ser que a criança esteja reagindo a esse alimento também, tá? Dando uma dica aí que nem é do tema, mas já fica a dica aí para vocês que é importante. Então, essa questão, né, que é o principal, é o fator genético para o desenvolvimento das alergias alimentares. E agora a gente vai entrar
em fatores que, de uma forma ou de outra, a gente consegue intervir um pouquinho para minimizar as chances do seu filho ou filha nascer com alergias alimentares. E aí a gente vai entrar num fator que é muito interessante, que é um fator que eles falam que pode ter aumentado o índice de alergia alimentar. E aí tem uma teoria em relação a isso que chama teoria da higiene. Então, o que essa teoria da higiene fala? Que por conta de estarmos cada vez mais assépticos, mais limpinhos, né? Então a gente lava mais a mão. Isso, gente, vamos pensar aí há 200, 300, 400 anos atrás, onde não tinha-se tanta, né, condição de saneamento básico, até as informações eram menos difundidas. Então, ao longo da caminhada aí dos séculos, né, as pessoas foram tendo uma maior consciência do quanto limpar, ferver a água, higienizar os alimentos, higienizar as mãos, isso protege contra doenças infecciosas. Estamos aí no meio da pandemia, que a gente não pode negar, né? Então, a questão de asepsia, lavar as mãos, álcool em gel, lavar as embalagens, lavar os alimentos, o quanto é importante para nos preservar de pegarmos doenças infecciosas. Porém, na contramão disso, na medida que a civilização foi tendo mais limpeza, mais cuidados com a higiene e mais asepsia, saneamento básico, eles foram observando que as doenças infecciosas realmente tiveram uma queda, mas aumentaram as doenças alérgicas. Olha que loucura. E por que isso acontece? Quando a gente vai entender o motivo, tem todo sentido. Porque o sistema imune, né, ele vai criando ali soldadinhos na medida que vai tendo contato com diversos micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então, o contato, por mais que a criança pudesse pegar a doença, ela também ia criando anticorpos, né? Ia passando isso também, ia se protegendo e minimizando a proliferação da doença, mas ela tinha o contato e aí o sistema imune meio que ia se acostumando, né, produzir os soldadinhos, mas meio que ia se acostumando com aquela diversidade de micro-organismos, não reagia para mais com tanta facilidade porque tinha mais contato com esses micro-organismos, então eram micro-organismos conhecidos ali pelo sistema imune, tá? Estou tentando fazer uma historinha para ficar um entendimento mais fácil, tá, gente? Porque não é tão simples assim de explicar, não. Mas é mais ou menos isso. Então, se a gente fica muito asséptico, a gente tem menos contato com o micro-organismo e isso vai fazendo com que o nosso sistema imune, quando tem contato, que aí fica mais esporádico, ele reaja, né, tem uma chance maior de reagir para mais do que o normal. Então, essa teoria da higiene é muito interessante. Não estou falando para ninguém aqui viver na sujeira, não é isso. Né? É aquela questão do 8 ou 80, para a gente ter um meio termo, né? Como as nossas mães, as nossas avós aí gostam de dizer, a vitamina S, vitamina de sujeira, sujar é bom, né? Que a criança tem o contato ali com terra, com outros micro-organismos, com animais, que é o outro fator que eu vou falar aqui com vocês, ter contato com esses micro-organismos diferentes, isso é bom para o sistema imune, para ele não ficar hiperreagindo, fazendo sintomas alérgicos, ok? Então, nem 8 nem 80 na questão da higiene, né? Não, nem tudo, né? Estamos vivendo, obviamente, por conta de uma pandemia, do momento que é muito álcool gel, mas vocês vão perceber que isso vai ter uma repercussãozinha, infelizmente, no aumento das alergias daqui a pouco, né? A gente vai perceber isso um pouquinho mais para frente, porque querendo ou não, gente, quando a gente fica muito asséptico, a gente aumenta, sim, a probabilidade do desenvolvimento de alergias, e alergia alimentar, inclusive. E aí eu peguei o gancho aqui, né, da vitamina S, da sujeira, de ter contato com bichinhos, com a natureza. Coloquem para mim, gente, porque eu vou confessar aqui para vocês, eu não tenho quase contato nenhum, infelizmente, com a natureza, né? Moro numa grande cidade, em apartamento fechado, não tenho área, não tenho quase planta nenhuma, tenho um canteirinho muito pequenininho lá na minha janela. E aí o João, nem eu, nem o João tivemos contato com essa, né, muita natureza, né? Eu acho que quem tem essa possibilidade aí mais frequente é um privilegiado e é um privilegiado também no fator de risco para as alergias, porque quanto mais nós, como pais, e a criança tem contato com a natureza, com a terra, com outros micro-organismos, com animais, isso, gente, é fator de proteção, diminui a chance da criança desenvolver alergia alimentar. Olha que legal. Além disso,
a gente tem que pensar também em alguns outros fatores ambientais. Eu sei que vai parecer chover no molhado, mas eu preciso falar isso com vocês, né? Tem fatores de hábitos diários, então, por exemplo, quem tem o hábito de fumar, quem tem o hábito de beber muito, esses dois hábitos conjugados aumentam as chances do desenvolvimento das alergias alimentares, e faz todo sentido, né, gente? A gente sabe que quem fuma, a questão da fumaça, ela vai gerando ali, né, imagina, uma fumaça no pulmão, um organismo totalmente adverso que não era para estar ali. Aquilo ali vai gerando uma resposta imunológica e você acaba passando essa carga mais alergênica para sua criança, né? Assim como a bebida alcoólica também, que vai dando ali algumas questões metabólicas, muitas vezes influencia sim no funcionamento de outros organismos. É um tipo de substância que o organismo ele considera tóxico e ele vai tentar expulsar, mas aquilo se repetindo com frequência. Isso pode aumentar a chance do seu filho ou filha desenvolver alergias alimentares, isso tanto para o pai quanto para a mãe, tá? E para as pessoas próximas ali também, né, gente? Porque acaba que aquela carga genética. Então, se o avô e a avó faziam consumo de cigarro, muita bebida alcoólica, acaba que está passando na genética também.